It's not a game, it's a rich thing. Olá, meus queridos plantoides. O meu sonho é essa planta dedicado para aqueles que estão começando o rolê ou já estão no rolê e querem rever aí alguns conteúdos sobre o cultivo, sobre os cuidados do Philodendron melanocryssum. Mas antes de eu começar com esse guia de informações e cuidados, eu queria deixar uma nota aqui para vocês importante. A área de assinantes e membros ganhou novos recursos, novos serviços. A gente está desde o plano básico com o diferencial de um grupo de membros no Facebook, ao invés de adotar o WhatsApp ou algum outro aplicativo tipo WhatsApp. Eu resolvi adotar o Facebook porque me ajuda a organizar as informações, dá para organizar fotos, arquivos de PDF, outras extensões, fica uma coisa mais acertada assim. Mesmo você que já abandonou seu Facebook pessoal, assim como eu, o grupo é eficiente em termos de organização de conteúdo e informações. Só que além desse grupo do Facebook, para que os membros possam interagir, trocar figurinhas, ideias, trocar planta de repente, até fazer venda, sei lá, a parceira Maria Jungle, loja da Carol, vai fazer parte desse rolê, vai fazer parte deste grupo e ela vai oferecer mensalmente plantas, espécies com, no mínimo, a partir de 30% de desconto. Ou seja, quem for membro do Fly Channel em qualquer uma das categorias pode ter acesso agora a esse diferencial do grupo, socialização, trocas, interesses em comum, conteúdos pertinentes flutuando por lá, comentários, debates, e somente quem for membro do Fly Channel e fizer parte do grupo lá no Facebook vai contar com ofertas, vai contar com descontos exclusivos. No mínimo que for apresentado lá para vocês da Maria Jungle vai ser com 30% de desconto todos os meses. Legal, né? Mais um benefício aí atrelado. Fazia um tempo que alguns de vocês me cobravam algum grupo, um WhatsApp, alguma coisa assim, para reunir um pouco mais a galera. Tá aí, preferi pelo grupo do Facebook que me ajuda a organizar as informações. E de quebra, junto no pacote, a Maria Jungle vem com esse projeto Ave Maria. Dito isso, o episódio de hoje do Meu Sonho Essa Planta é para quem está ingressando no rolê. Se você é ingressante no rolê da Urban Jungle, das plantas dentro de casa, do culto às folhagens, principalmente da Azarace, vocês precisam conhecer melhor o Philodendron melanocryssum. Eu tenho essa muda aqui. Na verdade eu tenho ele em diversos lugares espalhados aqui. Enquanto eu for falando, vocês vão dando uma olhada. Eu tenho na cozinha, eu tenho no terrário aquário, eu tenho na estufa, na cobertura que é estufa, eu tenho no painel paredão. Esse cara é quase que um símbolo, um ícone do rolê. É um Philodendron aveludado que já está bem ultra disseminado no Brasil. É fácil de encontrar proporcionalmente em relação às demais espécies que eu divulgo aqui no Instagram. Ele é originário da Colômbia. E aí vocês vão me perguntar, mas por que essa planta já tem assim mais fácil, mais espalhado por aí? É simples de responder, é porque essa espécie já entrou em cultivo dentro do país há décadas atrás, em relação às demais que a gente vem comentando dia após dia aqui no Fly Channel e no Instagram também. A gente chega à conclusão que tem muitos indivíduos espalhados aí, e aí se faz propagação numa proporção muito mais plural, muito mais abrangente aí. E esse cara é muito incrível para se ter nas nossas florestas. Ele é um Philodendron aveludado. Embora seja aveludado, não é um dos caras que dê mais trabalho, que tenha mais complexidade no cultivo, na manutenção. Ele não é um aveludado que queima, mancha, que a folha dá uma estragada com facilidade.
A única questão é que é um cara, para você atingir toda a beleza de crescimento, vai exigir ser tutorado, seja em tutor de esfagno, tutor de tronco, parede, painel paredão, tecidos. Você precisa fazer com que esse cara escale de alguma maneira, que ele possa cumprir a sua função de trepador. Caso contrário, assim como a Monstera adansoni subespécie laniata, que é a mais encontrada, a mais disseminada do Brasil, você vai ter problema de crescimento. As folhinhas vão ficar sempre miúdas assim. É um bicho que, à medida que vai crescendo, vai apresentando folhagens cada vez mais amplas, largas, compridas. As condições climáticas aqui de São Paulo, no sudeste e provavelmente no sul do Brasil, não vão ser as ideais. Você vai precisar criar um sistema de climatização extremo, mantendo o hábitat em termos de umidade, iluminação e calor semelhante à Colômbia, para que a planta realmente atinja o tamanho máximo de folhagem. Num painel paredão, como é o meu caso, que dá a possibilidade de crescimento porque ela está escalando, ela vai crescer sim. Eu tô com folhas aqui de uns 70 centímetros já. Só que a ausência de calor constante com a umidade não vai, ou melhor, muito dificilmente vai trazer para mim as folhas maiores possíveis. Nesse vídeo aqui dos queridos da Entre Raiz Botânica, eles mostram lá, em condição totalmente propícia e perfeita, o tamanho da folhagem. Eu não vou conseguir isso apenas tutorando no painel paredão. Eu vou ter que torcer aí para que por meses faça muito calor e que venha muita umidade ao mesmo tempo, pelo menos uns 2 meses, constantemente, algo que é um pouco difícil. Então o hábitat ele tem que ser produzido, ele tem que ser artificial, como estufas profissionais, para que ele possa atingir esse tamanhão, como vocês vão poder observar no vídeo que eu mencionei da Entre Raízes Botânica. De qualquer forma, bem tutorado, sim, ele vai trazer um esplendor. Ele vai realizar o nosso desejo de crescimento foliar, de caule, de prolongamento de pecíolo, de crescimento das lâminas foliares. Eu particularmente, no meu contexto aqui, estou extremamente satisfeito com os resultados que eu vejo no painel paredão, o fato de poder escalar muito bem, as chuvas que trazem um boost, uma carga de nitrogênio pesada para o crescimento geral das folhagens lá na área outdoor, e a iluminação solar, filtrada ou não, que vai trazer todos os elementos possíveis aí para o melhor crescimento. Faltou então o que? Uma temperatura alta, constante, que no contexto aberto comum não é possível ter o controle, e também a umidade, mesma coisa. São Paulo tende a ser mais tempo desértico, com clima desértico de 30% a 40%, do que molhado todos os dias. A capital, né, que eu estou me referindo. Ele é um filodendro aveludado que exige muita borrifação? Não exige muita borrifação. Painel paredão eu não borrifo. Eu dou o esguichão de água de tempos em tempos. Não é todo dia que eu vou lá para fora e molho tudo de uma vez. Imagina, em dias muito frios, 4, 5, 6 graus, é meio complicado manusear a água. Com o volume que eu tenho de plantas aqui, eu confesso uma intermitência. Não existe mais uma frequência como antes, há 2 anos atrás. E mesmo assim, as folhagens permanecem intactas. Todas elas. Uma pequena mancha ou outra, nada que a gente não veja no hábitat natural. E assim, muito melhor, no hábitat natural as folhagens sofrem influência de outros seres que coexistem. Estou falando basicamente de algas, fungos, bactérias e etc., que acabam interferindo muito mais na estética da folhagem. Então assim, eles estão aqui num ambiente super protegido. Raramente eu tenho grandes pragas. Aliás, grandes pragas eu nunca tive nunca. Eu tive pragas, infestações ultra localizadas, como eu já relatei em outros episódios, em vários outros episódios do Fly Channel aqui. Esse carinha aqui, ó, tá com crescimento radicular apenas na água. Desde que ele chegou, eu só deixei na água e tá lá crescendo. Essa folha abriu nesse contexto de luz artificial, indoor e água apenas.
tá? Eu não quero que ele cresça tão rápido assim. Muito provavelmente ele já vire um outro indivíduo para ser sorteado entre os membros também do Fly Channel, categoria geral, todos os membros. Esse carinha aqui, ó, não é apical, foi cortado aqui e aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 nós. No nó mais superior nasceu a gema foliar e a planta continuou sua história por aqui. São as raízes aéreas, ó, do terceiro nó, que estão com mais volumes de raízes com capilaridades. Não é nem o nó da base aqui. Aqui também está enunciando, sugerindo sair uma geminha foliar, que não deve acontecer. A planta não vai ter energia suficiente para uma segunda gema foliar aqui, mas aqui está um indivíduo totalmente vivo, feliz, apenas na água, com essa lâmina já desenvolta dentro do meu habitat aqui, indoor, luz artificial, e caminhando muito bem. Todos os Philodendron que escalam, ou seja, exceto os terrestres, eles tendem a se tornarem plantas de meia sombra ou sol pleno, porque o objetivo é exatamente esse, ir subindo, 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 atingir as copas das árvores e encontrar de repente até o sol batendo direto. Então todos que escalam, exceto os terrestres, eles vão ficar bastante resistentes aí com a existência aí de uma luz nem filtrada, de uma luz solar nem filtrada. A exemplo disso, todos os Philodendron que estão atingindo o topo do painel paredão, eles estão passando quase pela brecha do sombrite e lá bate sol direto, sem filtro, e bate lá 3, 4 horas, sol a pino no verão. E o que a gente vai ter no máximo é o que? Um estressamento da folhagem, elas ficam um pouquinho mais queimadinhas, não queimadas a ponto de marcar, elas ficam bronzeadas, e quando muda de estação, entra no outono por exemplo, elas retomam a cor delas, verdes, perfeitas, lisas. Olha só que interessante, são efeitos apenas do estresse pelo excesso de sol, mas não chega a marcar a queimadura e realmente ter perda celular. Se você quiser ver o seu Philodendron melanocrisson crescer no seu ambiente indoor, prepare-se para um tutor que atinja o teto da sua casa. Em média, o pé direito das casas tem o que? 2,5 metros, talvez? Um pouquinho mais de 2,5 metros. O entrenó do Philodendron melanocrisson costuma ser bastante espaçado. Então você vai precisar sim de altura para que esse cara atinja a sua máxima exuberância nas condições climáticas da sua região. O que pode ser feito também é quando a apical, a ponteira do seu melanocrisson, começar a vazar do tutor, você faz o corte, faz o enraizamento, leva essa ponteira lá para baixo num outro vaso e faz ele crescer de novo. Essa talvez seja a única técnica possível para ambiente indoor e em espaços comuns de apartamentos e casas das regiões urbanas do Brasil. Sobre a fertilização, é necessário uma regularidade. Em épocas de calor eu uso o Bayfort 867, de 15 em 15 dias, intercalando no substrato e foliar. Semana sim, semana não, um e outro. Quando vem períodos mais frios, que não é o caso de hoje, embora eu esteja com uma camiseta de manga comprida, a temperatura está batendo 20 graus. E úmido, porque choveu hoje. 20 graus e umidade, clima de subbosque muito legal. Nesses últimos 3 dias aí, as plantas meio que saíram da dormência depois daquele vulto gelado, daquela frente fria intensa que adentrou pelo sul do país. Quem está disponível aí para notar essa sintonia fina de temperatura e umidade nesses dias que percorrem aí o outono deste ano, entende muito bem que eu digo que nesses períodos de aquecimento, 18, 19, 22 graus com umidade, as plantas vão, as folhagens tropicais, elas vão reacelerar o processo. A dormência da grande maioria das plantas do rolê acontece realmente quando está frio. Frio é 12 graus para baixo, assim. Aí elas ficam realmente mais lentas, mas volta um período aí de 7 dias, 10 dias a 18, 19, 20 graus e com chuvinha ainda,
fica uma beleza para elas. Elas retomam uma movimentação e vale até a pena pensar numa fertilização mais frequente também. Para concluir o episódio do Meu Sonho Essa Planta com o Melanocrisum, uma porta de entrada excelente aí para você que está ingressando no rolê, ou você que já está no rolê, mas quer fazer com que seu bicho cresça. Eu não vou terminar com ele o episódio, mas eu vou mostrar aqui uma referência de uma folha em desenvolvimento do Anthurium cupulispatum. Vou mostrar numa foto como que ele estava no período do frio, da frente fria que veio com intensidade, e como ele está agora, depois desse período, mais esses dias de 16, 17, 18, 20 graus que vieram junto, logo após ao arrefecimento da frente fria, tá legal? Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Meu Sonho Essa Planta, meus queridos plantoides. Detalhe que eu estava esquecendo, o Philodendron melanocrisum tem 2 híbridos famosos aí no rolê. Um deles é o Philodendron Splendid, conhecido também como Santa Cecília. Philodendron Splendid é o híbrido do Melanocrisum com o Verrucosum. E o Philodendron Glorious, que é o híbrido do Philodendron Melanocrisum com Gloriosum. São 2 carinhas bem reconhecidos e de ótima reputação entre os colecionadores. A foto que vocês estão vendo aí do lado é do dia 20 de maio, certo? Não tinha nem terminado de abrir. Ficou congelada nesse estado por dias, enquanto o frio estava presente, né? A frente fria. Hoje é dia 30 de maio. E olha como que ela tá. Dormência peronomútil. Ela dorme naquela fase cujo frio realmente exige dela o quê? Uma contenção, um estado de hibernação mesmo. Agora que a temperatura volta junto com a umidade nos últimos dias aí, ela retoma um fluxo. Numa constância de primavera e verão, de calor, ela estaria maior. Essa é a diferença. Outra situação é que se esfriar muito, de repente, talvez essa lâmina aqui não vai se expandir o suficiente para ficar maior do que a última, por exemplo. Ela vai acabar se expandindo e ficando um pouco menor. Não vai ter energia suficiente para crescer, mas vai se desenvolver. E é isso, meus queridos plantoides. Adendo no episódio de Meu Sonho Essa Planta do Melanocrisum, Philodendron Melanocrisum.